Olá pessoal, eu sou Joesley Lopes de Oliveira, sou aluno de pós-graduação em Física da UFES, a nível de doutorado da área de matéria condensada e trabalho com simulação computacional. Sou orientado pelo professor Dr. Marcos Vinícius dos Santos Rezende e co-orientado pelo Dr. Ricardo Daniel Soares Santos. Essa apresentação ela faz parte da disciplina de Seminários 3 e nela eu irei falar um pouco sobre a simulação atomística do composto NaCdPO4 dopado com európio. Essa é uma pesquisa que a gente publicou recentemente, mês passado, na Optical Materials, que é a revista de fator de impacto 2.779, em colaboração com o professor Dr. Marcos Couto e mais dois colegas da pós-graduação, que é o Marcos Faustino e o Marçal. Nessa apresentação, irei trazer alguns dos resultados, até porque somos limitados pela questão do tempo, mas se quiserem conferir mais detalhes da pesquisa, eu estou deixando aqui o DOI do artigo. Eu irei trazer a parte de simulação atomística, mas nessa pesquisa também foi realizado um estudo de campo cristalino. O roteiro dessa apresentação segue os seguintes passos. Na introdução, falarei um pouco sobre os ortofosfatos, a motivação de por que ter escolhido esse material e o dopante, os objetivos da pesquisa, um pouco da parte da metodologia computacional utilizada para realizar essas contas, os resultados e a conclusão. Introdução. Os ortofosfatos são materiais que possuem fórmula química geral AbPO4, em que o A vai representar um cátion monovalente e o B um cátion bivalente. O ortofosfato de sódio e cádmio é um exemplo desses ortofosfatos e possui as seguintes características. Sua célula unitária é ortorrômbica de grupo espacial P21/NB, número 33, onde temos os parâmetros de rede A, B e C diferentes, mas formando um ângulo de 90 graus. Aqui temos a figura do ortofosfato de sódio e cádmio, assim como disposto no ICSD, e na parte A temos um corte ao longo do eixo C e na parte B um corte ao longo do eixo A, onde podemos ver que os sítios de cádmio e sódio são octaédricos e são ligados por unidades de PO4 que são tetaédricas. Motivação. Os ortofosfatos são materiais que possuem ampla utilização em dispositivos luminescentes devido às suas altas estabilidades térmicas e químicas e excelentes propriedades físicas, incluindo a fotoluminescência. E tem várias aplicações tecnológicas, como em dispositivos emissores de luz, diodos emissores de luz, sensores e dispositivos de armazenamento. O ortofosfato de sódio e cádmio não podia ser diferente. Ele apresenta grande potencial de aplicação tecnológica devido às suas propriedades ópticas. Essas propriedades luminescentes vão surgir quando o material é dopado com elemento de terra rara, se mostrando uma excelente rede hospedeira. Dessa forma, quando o ortofosfato de sódio e cádmio é dopado com disprósio ou dopado, por exemplo, também com európio, quando é excitado no ultravioleta e regulando a porcentagem dessas impurezas, eu consigo um material com potencial aplicação de criação de WLEDs, que são dispositivos emissores de luz branca. Assim, os objetivos dessa apresentação são de apresentar essa técnica de modelagem computacional atomística desse nanomaterial cerâmico dopado com európio, apresentar os potenciais interatômicos que descrevem as propriedades estruturais desse material, bem como identificar os defeitos intrínsecos e extrínsecos que podem contribuir com mais efetividade para os efeitos da luminescência na estrutura do NaCdPO4 e auxiliar nas interpretações dos resultados experimentais das propriedades luminescentes do material. Metodologia computacional. Para simular o material, utilizamos o software GUPI, criado por Julian Gale.
e ele trabalha com rotinas para cálculos baseados na minimização de energia, onde ajustamos potenciais empiricamente para poder obter as propriedades estruturais do material. Então a gente tem um software e montamos um arquivo de entrada com elementos da célula unitária, posições desses elementos, grupo de simetria, parâmetros da polarização e parâmetros do potencial. E conseguimos posições dos íons após o relaxamento, a energia de formação dos defeitos. Conseguimos também as constantes elásticas, dielétrica, dispersão de fônus, frequência de fônus. Além desses cálculos, o programa GUP também é utilizado para realizar cálculo de superfície, cálculo de fusão de íons para materiais catódicos com possível aplicação em baterias. Quanto ao ajuste dos potenciais interatômicos, nesse trabalho a gente utilizou o potencial de longo alcance, que é o potencial de Coulomb, e somado a ele o potencial de curto alcance, que é o potencial de Buckingham. Nesse potencial, o A de J representa a repulsão entre os pares de íons separados por uma distância r, o ρ de J representa o tamanho, a dimensão e dureza dos íons, estipula o alcance do potencial. O C de J ele vai modelar a dispersão dos íons devido às forças de Van der Waals. O Q seria a carga desses íons. E vale lembrar que essa carga é atribuída ao estado de oxidação, porque o modelo baseia-se no modelo clássico de Bohr. Esses parâmetros são ajustados empiricamente. Ainda, para melhor descrição do material, foi adicionado o potencial de 3 corpos. Nesse potencial de 3 corpos, o Kb é uma constante de força e o θ0 e o θ são ângulos de equilíbrio da ligação covalente. A interpretação física para a introdução desse potencial está relacionado às ligações covalentes. O potencial de Buckingham e Coulomb descrevem bem o material quando as ligações covalentes são desprezíveis, isso para um estado de oxidação até 3+. Mas como temos o fósforo com estado de oxidação 5+, vão aparecer, as ligações covalentes vão se tornar mais relevantes. Dessa forma, é necessário a gente utilizar esse potencial de 3 corpos. E a forma escolhida é um harmônico, que penaliza o desvio do ângulo esperado para o ambiente de coordenação entre esses íons. Ainda para essa simulação, é adicionado o Shell Model, que é a polarização iônica. Nessa polarização temos o íon central massivo, core, e próximo a ele temos o seu shell, que é a sua casca. Ele é intermediado por um spring, constante de mola. Essa polarizabilidade é dada pela carga ao quadrado desse shell, dividido por essa constante de mola. Esses parâmetros também são calculados empiricamente. Para o cálculo dos defeitos, das energias dos defeitos, a gente utilizou a estratégia das regiões ou estratégia de Monte-Lytton, onde a impureza vai entrar na rede hospedeira e a região próxima a essa impureza é dividida em 2 partes. Os íons ao redor dessa impureza são então relaxados e a energia da rede é minimizada. Utilizamos um cutoff de 12 a 16 angstrom para a região 1 e 2, respectivamente. Para a escrita dos defeitos, a gente utiliza a notação de Cronquist. Esse M representa a espécie química, que pode ser um átomo, uma vacância, um elétron, um buraco. E esse S indica o sítio da rede cristalina que a espécie ocupa, que pode ser um sítio normal da rede, substituição, ou um sítio intersticial, para o qual se usa I. Então, veja que do sódio entrando no sítio do cádmio, e aqui temos o interstício de sódio. O C vai corresponder à carga elétrica efetiva do defeito. Se a carga efetiva é zero, usa-se o símbolo X ou simplesmente nada. Para a carga efetiva positiva, usa-se o símbolo bola preta, nesse caso aqui, e para a carga efetiva negativa, usa-se apenas o aspas.
Então aqui tem uns exemplos. Um íon de alumínio ocupando um sítio de alumínio com carga neutra. Um íon de níquel em um sítio de cobre com carga neutra. Vacância de cloro com carga efetiva positiva. Íons de cálcio intersticial com carga efetiva duplamente positiva. Um elétron no material. O sítio, nesse caso, não é especificado. Resultados. Os dados experimentais e simulados apresentam uma boa convergência. Tanto os parâmetros de rede quanto os comprimentos de ligações experimentais e simulados têm uma margem de erro de menos de 1%, o que garante uma boa confiabilidade da simulação e dos potenciais utilizados. Os potenciais também foram encontrados. Esses são os potenciais que a gente ajustou empiricamente. O potencial de Buckingham, o spring, as cargas e o potencial de três corpos. Defeitos intrínsecos, nativos do material. Os mecanismos de efeitos intrínsecos no NaCdPO4 são apresentados. O primeiro defeito intrínseco é o Frenkel. No Frenkel, os íons saem do seu sítio normal e passam a ocupar um sítio intersticial. O segundo mecanismo é o choque. No choque, os íons saem do sítio do interior do cristal e ocupam um sítio na superfície, o que leva à expansão do cristal. Esse tipo de defeito leva à diminuição da densidade do cristal. O próximo defeito intrínseco é o antichoque. No antichoque, os íons viajam da superfície do cristal para dentro e se localizam em posições intersticiais. Esse tipo de defeito leva ao aumento da densidade do cristal. O próximo mecanismo de defeito é o anti-side. No anti-side, os íons trocam de lugar. A energia de solução dividida por defeito é apresentada nessa figura, onde descobrimos que o defeito energeticamente mais favorável é o anti-site do sódio entrando no sítio do cádmio, mas não podemos desprezar também a presença do Frenkel do sódio. A energia do defeito é calculada somando a energia dos defeitos individuais. Os defeitos intrínsecos, vamos ter que a impureza vai entrar na rede e vai causar distorções, vai causar esses defeitos que a gente acabou de falar. Os diferentes mecanismos para a incorporação do dopante trivalente na rede do NaCdPO4 são apresentados na tabela 4. Nessa parte, temos os íons de Europa entrando no ciclo do sódio e os diferentes mecanismos de compensação de carga envolvidos para que haja neutralidade da rede. Agora, nessa parte, temos os íons de Europa entrando no ciclo do cádmio e os seus mecanismos de compensação de carga. E agora, os íons de Europa entrando no sítio do fósforo e os seus mecanismos de compensação de carga. A energia de solução para esses defeitos é apresentada na figura ao lado, onde descobrimos que o defeito energeticamente mais favorável para que haja compensação de carga é o anti-site do sódio no sítio do cádmio, com o europeu entrando no sítio do cádmio. O cálculo da energia desse defeito é feito pela soma da energia individual dos defeitos mais as energias da rede de cada óxido do material. A incorporação do dopante no sítio do cádmio pode ser atribuída à similaridade entre os raios iônicos dos íons de europeu e cádmio. Essa diferença vai provocar uma pequena deformação na rede. Há estudos de fotoluminescência e difração de raio-x com material dopado com europeu 3+. Os autores apontam que a substituição do europeu no sítio do cádmio é atribuída à similaridade
entre os raios iônicos. Eles sugerem que as vacâncias de cádmio e os interstícios de oxigênio como defeito de compensação de carga, mas não relatam qual defeito de compensação de carga é o mecanismo mais dominante. Então veja a importância da simulação computacional. Então seria necessário um estudo de spins de elétron, ressonância de spins de elétron e ressonância paramagnética de elétrons, ou, de forma mais barata, a simulação atomística, que foi a que a gente realizou. Os resultados da difração de raio-x também revelam que nenhum outro produto ou material de partida e nenhuma mudança de pico significativo foi observada para as amostras dopadas com európio, indicando que o európio realmente entra no sítio da estrutura e que não tem efeito na composição amorfa do material. Os estudos de PL indicam que os íons de európio estão em um sítio centrosimétrico de baixa simetria. Essa menor simetria está relacionada aos esquemas mais favoráveis para a incorporação do európio na estrutura do NaCdPO4, uma vez que a compensação de carga é dada por antisites de NaCd localizados próximos dos íons de európio, podendo assim contribuir para reduzir a simetria local dos íons de európio. Então, mais uma vez, para resumir, a gente utilizou o európio porque ele é uma ação de espectroscópio, ele não possui estados degenerados no seu estado fundamental, os níveis Starks estão presentes para um J pequeno, os diferentes níveis de J para as transições menores também são conhecidas e bem espaçadas, e as propriedades luminescentes estão diretamente relacionadas ao local da rede onde ele se encontra. Em geral, essas informações sobre esse ambiente podem ser fornecidas por a intensidade da transição e a divisão dos níveis de energia do espectro. Então, por exemplo, se o európio ocupa um local com simetria contendo centro de inversão, então o mecanismo de dipolo permitido, que é a transição 5D0-7F1, é a única transição permitida. Por outro lado, se os íons de európio ocupam, eu estou falando do európio 3+, um local sem centro de simetria, sem simetria de inversão, então a transição do mecanismo de dipolo elétrico seria a dominante, 5D0-7F2. Conclusão. Então concluímos que a determinação de um conjunto de parâmetros de potenciais para a estrutura do NaCdPO4, que descrevem bem as propriedades estruturais do material, os defeitos de Frenkel do sódio e o andesite de NaCd são os defeitos intrínsecos mais favoráveis, a incorporação dos íons de európio são mais prováveis no sítio do cádmio, energeticamente mais favorável, e o mecanismo de compensação de carga para o európio entrando no sítio do cádmio é o andesite de sódio-cádmio. E eu queria agradecer à CAPES, ao Programa de Pós-Graduação em Física da UFES e à UFES por proporcionar o estudo e realização dessa pesquisa.